fazer direito. Boa noite, então. Vou falar de novo porque eu não estava gravando. A gente vai fazer hoje o capítulo 8, itens 5 a 7, pecado por pensamento, adultério. A Ana Karenina vai fazer a prece de abertura, depois o Ronaldo faz as vibrações, eu faço os comentários do livro Pão Nosso, capítulo 18, Brocas de Fogo, e depois eu faço a prece final também. Então a gente pode começar, Ana. Ok, nesse momento então, vamos serenando os nossos corações, nos concentrando nesse momento, procurando acalmar a nossa mente para receber o melhor entendimento do estudo desta noite, elevando o nosso pensamento a Jesus, nos conectando com a sua energia amorosa e superior, deixando que ele nos envolva em muita paz, em muita harmonia, limpando todos os nossos pensamentos para que possamos aprender o máximo possível no estudo desta noite. Agradecemos aos espíritos colaboradores que auxiliam na sustentação desse trabalho e que Jesus nos ilumine a todos em pensamento e coração. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, gente, como a Ana já falou, o meu tema é pecado por pensamento e adultério, e falar das bem-aventuranças também é uma coisa maravilhosa, né? Nos conecta diretamente com Jesus. Porque esse tópico está no capítulo 8, que é bem-aventurados os puros de coração. E a gente tem que falar do tema inserido dentro desse horizonte maior dessa mensagem de Jesus da bem-aventuranças, né? E falar sobre bem-aventuranças para a gente entender o que o tema quer falar, o que os espíritos querem nos trazer quando fala sobre pecados por pensamentos e adultério. E pecado é uma palavra assim carregada, né? Tem uma carga religiosa também muito forte. Então, para a gente entender com mais profundidade qual é a mensagem desse tópico, inserido nesse plano maior do capítulo, que são as bem-aventuranças e a bem-aventurança específica dos puros de coração. Entender o significado de ser bem-aventurado, inicialmente. Né? De um modo geral, o que a gente entende por uma pessoa bem-aventurada? Uma pessoa feliz, venturosa, feliz. Parece que tudo para ela é bom, dá certo, ela está bem, ela está feliz, ela está bem de uma maneira geral. Né? E na mensagem que Jesus vem nos mostrar, em todas as bem-aventuranças, é o caminho dessa pessoa feliz. Para ser uma pessoa feliz, e não essa felicidade superficial, uma felicidade momentânea. Não, o que Jesus vem trazer profundamente para a gente é um caminho que leva a uma felicidade diferente, diferente do caminho que a gente normalmente persegue. Nós associamos muito a felicidade com uma certa estabilidade no mundo material, com os bens que a gente tem, a riqueza, ou mesmo o status profissional ou o poder que a gente adquire, os prazeres que a gente sente, o lazer, a sensação de ter as coisas do mundo material, né? Isso a gente acaba associando, né? E o traçado que Jesus vem nos trazer, esse caminho, ele não nega, obviamente, as satisfações que a gente pode ter no mundo material, claro, porque é ela que nos permite estar aqui, né? Nós temos que ter satisfação de estar no mundo, tem que ser agradável, de uma certa maneira, viver no mundo material, esse mundo denso. O que Jesus vem dizer é que há algo maior que isso que a gente sente, é café pequeno, é algo passageiro, é algo até necessário para que a gente esteja no planeta, mas ele vem mostrar que, além disso, tem algo muito mais pleno, profundo, duradouro e consistente, que nos acompanha para sempre na nossa caminhada espiritual. É essa ideia de felicidade que ele quer nos trazer e é esse caminho que ele quer nos traçar. Uma felicidade plena e profunda, capaz de nos trazer alegria, paz, confiança, com conhecimento da vida espiritual, das necessidades da realidade do espírito em toda a sua eternidade e plenitude. E esse é o nosso estudo de hoje, tem que partir desse horizonte, refletir sobre essa condição de felicidade. E como é que nós podemos construir essa felicidade em nossos corações? Porque as coisas do mundo a gente sabe onde conseguir, de uma maneira ou de outra, a gente sempre cria uma sensação de bem-estar, mas às vezes nem sempre a gente está
tem tudo no mundo e não se sente feliz. Então, é essa felicidade que Jesus nos convida, exemplifica na sua mensagem de amor. Então, eu vou começar a ler exatamente a fala de Jesus, que está em Mateus capítulo 5, versículo 27 a 28, em que Jesus diz o seguinte: ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher, cobiçando-a já no seu coração, adulterou com ela. Jesus pegou um exemplo bem sensível. Todo mundo entende mais ou menos o que é o adultério, o que isso implica. É quebra de confiança, é quebra de promessa. A gente sabe que é fácil entender, mas tem dois sentidos muito importantes nessa passagem para a gente refletir. Primeiro é a dimensão do coração, onde onde as coisas verdadeiras acontecem, sejam boas, sejam más. É lá que verdadeiramente encontramos o nosso ser. Não no que a gente aparenta, às vezes a gente está assim, bem feliz, trabalhando, um sorriso, mas por dentro destroçado. Ninguém sabe o que se passa no coração da gente, né? Às vezes a gente precisa uma postura, mas o que está no interior, conversando com alguém, achando que está na maior simpatia, e a gente está ali por dentro, achando a pessoa mais insuportável do mundo, ali no, meu Deus, não quero sair daqui, não quero, não quero. Essa é a dimensão, o sentido dessa palavra no seu coração. A dimensão do coração é importante. O segundo sentido é do adultério, que não é limitado à ideia da relação conjugal, mas no sentido maior, pleno, de todo mau pensamento, todo tipo de mau pensamento, cobiça, inveja, qualquer mau pensamento. Jesus pegou esse exemplo porque ele é muito sensível, faz rapidamente a gente entender do que ele está falando, né? Que é essa questão do você pensar bem, em conformidade com o bem moral. Então, esses são os dois sentidos. A conclusão que a gente chega, já nessa primeira leitura, é que a verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, no que a gente sente. Eu acho que isso é fácil para a gente entender. O difícil é manter essa pureza. A gente até compreende até aqui. Agora, quando muda a página, como é que eu vou construir isso em meu coração? Né? Como é que eu transformo isso? Ainda tem uma outra questão paralela aí, que está na questão 7, o tópico 7 desse capítulo, quando ele diz, bom, que isso é muito comum, a gente argumenta isso em nossa defesa, mas e se eu pensar alguma coisa ruim, ou eu sentir algo ruim, mas não concretizar, não verbalizar, já não ameniza isso? Né? Será que não dá para... Meu marido sempre fala uma coisa que eu acho muito engraçada. Ele diz assim, olha, toda vez que você pensar em fazer algo mal, adia. Vai adiando, vai adiando, vai adiando, e aí você nunca realiza. Mas os espíritos, sabendo da nossa dificuldade, porque a gente sente espontâneo em nós, porque a gente tem que compreender a nossa condição humana, de imperfeição mesmo. Nós estamos aqui aprendendo. Olha quanta paciência a gente tem que ter com o próximo. Então, a partir dessa questão, os espíritos explicam, olha, veja bem, o mau pensamento, primeiro ponto, o mau pensamento já é um sinal de imperfeição. Imperfeição não é defeito. Imperfeição é condição, a condição nossa em relação a algo que é mais perfeito, que é mais desenvolvido, é mais evoluído. Então, já é sinal. Toda vez que a gente tiver um mau pensamento, conscientize, vamos nos conscientizar da nossa imperfeição e procurar trabalhar. Mas ele sabendo disso, mas se você lutar contra esse mau pensamento, você já está no caminho da transformação, da modificação íntima. Mas se você não faz o mal porque não achou oportunidade, você está numa imperfeição ainda acentuada. Então, toma cuidado. Vai chegar um tempo em que sequer nós vamos pensar no mal. E isso já acontece muitas vezes na nossa vida. Quantas vezes as pessoas falam, mas você é ingênua? Como eu sou ingênua? Eu nem prestei atenção nisso. Mas quanta inocência. Quer dizer, tem gente que já está bem apurado na percepção da maldade, e às vezes você nem passou despercebido, porque você nem pensou que o outro estava agindo de uma forma maldosa, ou que você estava fazendo, pensando mal das pessoas.
né? Às vezes as pessoas falam, você está pensando mal? Eu falei, não estava nem pensando nisso. E quando nem sequer o mal chegar, encontrar guarida em nosso coração e pensamento, nós já realmente estamos num caminho diferenciado de evolução. Então, é muito importante a gente entender, não se cobrar tanto de uma perfeição que nós estamos em construção. É cobrar do pedreiro a casa pronta quando ele mal colocou o primeiro tijolo. Então, a gente tem que se aceitar a condição para poder começar esse trabalho realmente de reforma íntima, porque isso passa pela necessidade de uma reforma íntima. Porque a gente pergunta, por que eu tenho que trabalhar isso? Por que eu tenho que cuidar de sentimentos e pensamentos? Se a gente estudar a doutrina espírita, a gente vai saber. Primeiro, quando você perde o corpo, o que você tem? Você tem você, sua vibração, você é pura energia. Então, você projeta o que você é. E a gente sabe, por experiência, todo mundo sabe. Quando nós pensamos uma pessoa que tem estado rancoroso, vingativo, maldoso, ou quando a gente sente isso na gente, o que isso acontece? Isso afeta a nossa economia, a economia da nossa vida. Quando a gente tem maus pensamentos, a gente se sente mal, né? Porque a gente já tem um certo esclarecimento, a gente fica, nossa, eu não consigo, queria tanto tirar isso da minha cabeça, não consigo perdoar, por exemplo, que é um sentimento, né? Você não perdoar e não compreender é falta de compreensão, realmente. A falta de perdão é falta de compreensão. A gente já se sente mal. De outra parte, quando a gente sente a vibração do amor, da confiança, da amizade, da compaixão, da alegria desinteressada, da fraternidade, da solidariedade, só coisa boa, coisa boa. Como a gente se sente leves, envolvidos por uma força superior, ainda que a gente não entenda os mecanismos da energia do espírito, porque a gente está tão afeiçoado à matéria, seus processos biológicos, que essa dimensão do espírito nós estamos engatinhando. Quem lê André Luiz, quando ele vai descrevendo toda a eletricidade, o magnetismo do espírito, a gente fica assim, é preciso ser um físico experiente para compreender essa estrutura do espírito que a gente não sabe. Mas nós vibramos a todo momento. E os espíritos sintonizam com a gente pelas nossas vibrações. Então, se nós nutrimos sentimentos de uma certa vibração rancorosa, odiosa, que não perdoa, que não esquece, que deseja, que cobiça, que inveja, nós estamos em sintonia, vibrando numa certa faixa. Então, tem uma questão físico-química da nossa condição espiritual que pode nos trazer muita luz ao que a gente deve fazer para trabalhar permanentemente por essa reforma, por essa pureza de coração, que tanto nos traz bem viver, bem-estar. Como que a gente pode fazer isso? Observar. A gente tem que parar de ser fiscal da vida alheia, ser juiz do outro e ser fiscal permanentemente da nossa interioridade. E a gente já faz isso com todas as coisas do mundo, a gente já acorda, olha minuciosamente as coisas da casa, do trabalho a fazer, da roupa a vestir, da aparência. A gente está o tempo todo cuidando dos detalhes da vida material. Por que a gente deixa o detalhe mais importante, que é o da vida íntima? Porque a mensagem de Jesus gira em torno disso, em torno do nosso espírito, do nosso ser, como a gente é, como a gente sente, como a gente ama, como a gente pensa. Se a gente prestar mais atenção, a todo momento, brotou um sentimento no coração, olha para dentro de si e fala, por que eu estou sentindo isso? Trabalha, não, eu não quero sentir isso. Começa a olhar outros aspectos positivos, faz uma reflexão da condição do nosso espírito na Terra e do outro também. Começa a modificar esse homem velho que existe em nós, através da inteligência, da luz da razão e do conhecimento espiritual, para construir uma nova forma de ser, mais pura. E isso é fácil, não é tão difícil assim. É preciso só permanência, é preciso comprometimento com isso, com essa verdade. E por se tratar de um trabalho, é um trabalho da vida toda, do começo ao fim. E a cada dia a gente pode intensificar esse trabalho à medida em que a gente vai começando a colher algumas consequências das nossas resistências, né?
E se a gente começar a experimentar mais, vivenciar essa pureza, a gente fica mais pacífico, a gente começa a associar toda a mensagem de Jesus de uma forma sistemática, sistematizar a mensagem do Cristo. A gente vai ser mais manso, mais pacífico, mais amoroso, a gente vai ser mais silencioso, mais paciente, a gente vai servir mais, a gente vai ser mais condescendente com o outro e vai ser mais rigoroso com a gente. E se é conhecimento que falta, a gente tem. Os espíritos estão aí mostrando como a gente deve proceder. Eu trouxe até esse livro que eu gosto muito, de vez em quando, a cada tempo da vida a gente deve ler, né? A Reforma Íntima. É muito interessante, porque foi escrito pelo espírito de Cair Bachuta, né? E ele traz orientações práticas, como a gente deve olhar para o nosso comportamento e procurar transformar esse coração. Quando a gente começa a trabalhar a gente, dá uma tranquilidade, a gente começa a se ocupar da nossa vida, do nosso progresso verdadeiro, enquanto a gente está observando que o outro faz certo ou de errado, é uma perda de tempo enorme. Nós estamos perdendo tempo em observar com mais rigor a nossa atitude, o nosso agir. E o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está cheio, repleto de orientações. Pesquisando, olhando sobre o tema, é vastíssimo, porque nós estamos no campo das bem-aventuranças. Falar de pureza de coração é falar de todas as bem-aventuranças do Cristo, que elas se associam, e elas todas falam, no fundo, do mesmo objetivo. Trabalha o espírito, vai buscar essa felicidade, essa é a verdadeira felicidade, porque o que nós vamos levar daqui? Nenhum bem. Se a gente deposita a nossa felicidade mais profunda, mais consistente nas coisas passageiras, nós ficamos completamente nus, desprovidos de bens profundos e espirituais. No livro dos Espíritos, também no capítulo da perfeição moral, porque pureza de coração é trabalhar a perfeição moral. Vale a pena se aprofundar, ir complementando. Quando o Evangelho, segundo o Espiritismo, também fala do homem de bem, como que o verdadeiro espírita, vai mostrando mecanismos para que a gente possa trabalhar essa condição do coração, que é o mais difícil para nós. É o mais difícil. Por que é difícil? Porque ninguém vê. Ninguém vê. Só nós é que vemos. E, claro, sabemos que uma espiritualidade inteira nos vê. Se fosse possível ver o que se passa em nosso coração e nossa mente, nós teríamos muito mais cuidado. É a mesma coisa. Quando a gente vai para trabalhar, a gente não se arruma, porque as pessoas vão ver, vai olhar que a unha não está pintada, que o cabelo não está cortado, que isso não está bem feito, que não não botou a meia, o par de meia certo. Você fica aparente, né? E rapidamente você se dá conta de que você está sendo visto, então você conserta, você arruma, você recebe alguém em casa, você arruma. Mas o coração e o pensamento, quem entra no nosso pensamento? Quem vê? Parece que é uma caixa fechada, mas não é. Quando os espíritos vêm dizer que nós não estamos dentro de uma caixa fechada, que os espíritos nos rodeiam, eles nos olham, eles nos veem o tempo inteiro, eles sabem dos nossos sentimentos, brincam com eles, manipulam. Isso é mais uma razão para que a gente se atenha dessa realidade, dessa verdade, e comece a trabalhar. Não porque a gente tenha que provar nada para os espíritos, ou que a gente tenha que desenvolver mecanismos ainda mais inteligentes e sutis para esconder as nossas vontades e intenções, não. Para que a gente possa experimentar ser bom, experimentar ser puro, não pensar mal das pessoas, compreender que elas são tão imperfeitas quanto nós, não pensar mal também de nós mesmos, nos dar o crédito de que nós estamos lutando, trabalhando para vencer, mas enfrentar, mas enxergar os nossos sentimentos, por pior que eles sejam. Quanto mais coragem a gente tiver de olhar de frente para o nosso espírito, mais ferramentas a gente tem para burilá-lo, para moldá-lo, para tirar dele, para compreender
por que que nós nos sentimos como sentimos, por que sentimos o mal, por que temos desejo de vingança, por que temos rancor, desejamos, cobiçamos, por que invejamos. Nós vamos entender isso e vamos transformando, 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 e nos modificando lentamente. A cada passo, cada silêncio que a gente dá, cada sentimento transformado é uma vitória, é um bem-estar enorme. Quem de nós aqui presente já não se sentiu tão gratificado por ter superado uma má inclinação, por ter conseguido vencer com muito trabalho um sentimento ruim, um sentimento menor, uma vontade de virar as costas e ir embora, e a gente, não, eu vou lá, eu vou falar, eu vou fazer, eu vou pedir desculpa, eu vou fazer algo bom, eu vou servir, eu vou confiar novamente, e a gente depois se sentir gratificado por isso, não pelo outro, mas por nós mesmos, por termos conseguido. E é isso que nos vai permitir viver em esferas superiores, porque a gente vai se sentir confortável em estar no meio de espíritos superiores, nós não vamos nos envergonhar. Como a gente vai viver no meio de espíritos superiores, naquela vibração tão amorosa? Quem tem a experiência da mediunidade, sente, às vezes, a aproximação de espíritos guardiães que chegam com uma vibração amorosa. Quem não se sente bem, com vontade de ficar ali, sentindo aquela vibração amorosa, como as pessoas relatam sobre Chico Xavier, para que a gente possa viver nessa comunidade, galgar esses patamares, a gente precisa vibrar nessa mesma frequência, senão nem a gente consegue ficar de tão envergonhado. Quem lê o livro Voltei, que conta a história de um dirigente espírita, que era um dirigente espírita e que ele desencarnou, e ele se achava numa condição muito boa, porque ele estava ali à frente dos trabalhos, divulgando e falando, mas é como a mensagem fala, a questão é o seu coração. Muitas vezes a gente não é só apenas os atos. Quando a gente chega na espiritualidade, ele se vê numa condição muito inferior do que ele imaginava. E ele fica muito envergonhado porque ele não consegue esconder, porque ele vibra, ele é energia, e ele vai modelando, se modelando de um jeito que a gente desconhece. Então, não é porque estamos sozinhos na nossa casa, no silêncio da nossa alma, do nosso pensamento, que nós estamos verdadeiramente sozinhos. Não, nós estamos com a nossa consciência. Nós estamos com o divino que nos observa e espera de nós essa conformação com as leis superiores. Então, que a gente faça esse trabalho com a gente, abracemos a nossa própria causa, vamos desenvolver essa pureza no coração, cada dia um pouquinho que a gente conseguir por dia, cada dia, passo a passo, ao final dessa encarnação, dessa jornada, a gente vai olhar para trás e vai ver que nós demos um passo longo, que muitas coisas que a gente no passado faria, nós já não fizemos mais. Nós conseguimos frear ímpetos, e mais do que não fazer, que a gente faça algo de bom. Essa é uma experiência que a gente precisa viver. Toda vez que a gente resistir, em razão de um sentimento ruim em nossos corações, procure fazer algo de bom para a pessoa ou para a situação. Como a gente vai ver que isso transforma o ambiente, transforma a vibração do ambiente, e a gente vai conseguir bons resultados. Então, essa é a mensagem. Ana Paula, eu não sei do meu tempo ainda. Tem mais uns minutinhos, se você precisar usar, tem mais uns 5 minutinhos. Então, essa é a minha mensagem desse capítulo, desse tópico. Eu procurei trazer ela para esse contexto maior das bem-aventuranças, da finalidade, por que a gente tem que trabalhar o coração e os maus pensamentos para sermos mais felizes. Independente, incondicionalmente, mesmo que te faltem as coisas, você se sente em paz, consciência leve, tranquila, e com tudo que a gente possa conquistar, a gente pode perder a qualquer momento e não perde o principal. E mesmo conquistando as coisas, a gente tem o principal, conseguiu construir o principal, que é isso, é a mensagem e o exemplo do Cristo. Trazer o Cristo para a nossa vida é trazê-lo como referência. Referência. Nós estamos num mundo de tanta incerteza, de tanta desconfiança, de tanto medo, tanto receio. Vamos trazer o Cristo para a gente, para que a gente possa ser a confiança do outro, para que a gente possa ser a certeza.
né? Já que a gente, como se a gente estivesse esperando isso em outros lugares, mas que a gente possa ser, que a gente possa auxiliar. Eu tenho alguns amigos, às vezes, que têm tantos problemas, vivem tantas dificuldades, e a partir das minhas experiências pessoais sobre o amor, sobre como a gente ganha, como o amor é uma coisa importante em nossas vidas, que a gente precisa viver isso. Às vezes eu falo para alguns amigos e digo, eu quero te ajudar, eu quero transmitir algo positivo para que você confie no amor. Então, que a gente possa ser essa confiança num mundo sem confiança, num mundo de incerteza, que a gente possa ser essa certeza baseada em quê? Baseada nessa fé que a gente tem, nesse conhecimento, baseado nesse referencial do Cristo, que a gente vê e compreende o Cristo não como uma figura da religião ou da mística do mundo, mas como um espírito como nós, que já atravessou e veio para nos mostrar que funciona, amar transforma. Nós não precisamos, eu estava refletindo sobre isso, por que a gente nasce sem nada e morre sem nada? Por quê? Será que vai nos faltar alguma coisa no mundo espiritual? Será que chega lá, a gente chega sem nada? Como é que a gente vai viver? Onde eu vou conseguir as coisas? Sabe por que a gente não precisa? Porque o espírito tem atributos capaz de plasmar tudo o que ele quiser. A gente só precisa saber como, aprender. Não é isso que a gente ouve dos espíritos? Os espíritos constroem cidades, casas, materializam as coisas. Então, a gente não precisa levar nada, porque nós temos a capacidade de construir a nossa realidade. Então, por isso, está explicado por que a gente não precisa de nada no mundo material, porque lá tem tudo que a gente precisa. Não só tudo, mas meios que a gente possa fazer esse tudo acontecer, o que ainda é mais maravilhoso, porque aqui, para você construir uma casa, é um trabalho danado. Né? Martelo, é martelada, é matéria bruta. Mas na espiritualidade, não, é a força do pensamento, é o conhecimento sobre a atuação dos fluidos. E, para isso, nós precisamos desenvolver as nossas potencialidades espirituais. E se Jesus enfatiza tanto a pureza de coração, ela deve ter uma força muito grande, porque a força do amor é capaz de muita coisa. A força do amor, como se diz que Deus é amor, e se o universo é fruto do amor, imagina o que a gente também não pode fazer com essa força, essa capacidade de amar. A gente transforma, a gente muda o ambiente da casa, a gente muda o estado psicológico das pessoas. Um abraço amoroso, verdadeiramente amoroso, cura, tem cura. A gente precisa mudar nosso coração. Então, vamos trabalhar com muito afinco. Não é um servicinho simples, é trabalho árduo de 24 horas, nós temos que estar vigilantes às nossas palavras, porque a gente sabe quando a nossa palavra é carregada de fel, de ironia, de maldade, a gente sabe. Não vamos nos iludir, nós já somos crescidos para saber isso. Então, vamos observar a nossa fala, o nosso agir, e vamos transformar, vamos mudar. Não conseguiu? Faz de novo, melhor, mais amoroso. Vamos usar o exemplo do Cristo e de todos os espíritos maravilhosos que nós temos aí à nossa volta, grandes espíritas que passaram, estão aí. Divaldo, na idade que ele está, aquele sorriso luminoso, irradia um convite à amorosidade. Então, é esse o caminho. Tá? Vamos reler as bem-aventuranças diuturnamente, quando a gente estiver abatidinho, vamos para o centro, para a gente encontrar, recarregar as baterias, nos ajudar para continuar nessa confiança em Cristo, nos espíritos de luz que estão nos trazendo o caminho para seguir. Só depende da gente. Então, vamos trabalhar essa pureza de coração aí. Tá bom? Essa era a mensagem que eu gostaria de deixar, com muito amor, muita alegria de compartilhar isso com vocês, as minhas impressões, as minhas reflexões sobre esses estudos, e que é isso, né? Nós temos que falar de amor, é isso que a gente precisa, falar de amor, falar do amor, do poder do amor e da transformação que ele opera na vida de todos nós. Tá bom, gente? Boa noite para vocês, com muito amor no coração de todos, muita pureza. Vamos em frente. Obrigada, gente. Aninha. Obrigada, foi linda a sua mensagem de hoje. E para completar, né, a gente sempre conecta a mensagem do livro Pão Nosso com a mensagem que a gente tem, que a gente recebe aqui, né, do Evangelho. Então, eu vou compartilhar com vocês a leitura, como eu falei,
o capítulo 18, provas de fogo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês para a gente ler juntinho. Eu acho que está aqui. Acredito que vocês estejam vendo, eu vou virar aqui para eu conseguir ler. Provas de fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo, em 1 Coríntios 3,13. A indústria mecanizada dos tempos modernos... Opa, peraí. Deixa eu só fazer uma coisa. Vocês estão ouvindo, né? A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras, e ponderando o feito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas há quase 20 séculos, com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações, de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo na feição material pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A Terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo também é justo que o aprendiz aguarde um momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com o auxílio santo do Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias, que no instante oportuno lhe provarão as qualidades espirituais. Bem, então, é interessante, né, quando... Deixa eu desligar isso aqui. Interessante quando a gente fala, como a Ana estava falando, né, das bem-aventuranças, ela trouxe tanto a questão do amor, e aqui, né, vem falar sobre o que as provas de fogo, né, e o que a gente acaba levando na nossa vida, né, no plano espiritual. Se a gente pensar no fogo, o fogo é um elemento, né, da natureza que muitas pessoas, os filósofos estudavam, se baseavam como uma fonte da vida, mas a gente, pegando o elemento fogo, né, que é um elemento forte, um elemento de transformação, né, se pega fogo em alguma coisa, aquela coisa se transforma, né, deixa de ser uma casa, passa a ser várias cinzas, né, vamos pensar assim, existe essa transformação se a gente olhar a parte física. E quando vem uma prova de fogo para a gente, a ideia é que a gente também se transforme. Aquilo está colocando a gente em teste, que é o que fala aqui no finalzinho da mensagem. Deixa eu olhar aqui de novo. No finalzinho da mensagem, ele fala, né, que no momento oportuno vai aparecer a prova para testar aquilo que a gente acha que já aprendeu, né? Já que a gente sempre fala a questão da evolução. Se a gente está aqui para evoluir, aqueles que vêm aqui no planeta de provas e expiações, vêm para provar, colocar em teste, testar aquilo que está desenvolvendo. Se eu estou desenvolvendo, preciso aprender a paciência, eu vou provavelmente ter experiências onde eu preciso provar a minha paciência. Talvez um filho difícil, um casamento difícil, onde eu tenho ali que provar a minha paciência. Então, essas provas de fogo, esse é o nome, né? Para que a gente vai provar aquilo que a gente conquistou, ou que a gente está tentando conquistar. E se a gente não conseguir uma vez, não tem problema, vem outra prova para você tentar de novo, até aprender. Então, quando a gente
vem aqui, né, e a Ana fala dessa questão do amor. Ela falou uma frase, ela falou assim: estamos com nossa consciência, né? Então, nós estamos com a nossa consciência. Será, como ela disse, né, que na hora que a gente fala com alguém, a gente realmente está falando da melhor forma que a gente pode falar, né, com o nosso melhor sentimento, e a gente não está deixando aquele véu aí por trás e realmente não está passando pela prova que a gente tem que passar. A gente tem microprovas, vamos dizer assim, né? Pequenas experiências onde a gente está testando a todo momento as nossas virtudes, aqueles conceitos que a gente precisa melhorar, e a gente tem grandes provas, como, por exemplo, a situação que o mundo inteiro está agora vivendo. É uma prova agora já de 2 anos. Será que a gente já está com paciência em usar a máscara? Já está com paciência com aquelas pessoas que ainda estão relutando em aceitar e tal? Ou a gente está conseguindo controlar a nossa ansiedade, o nosso nervosismo, né? Não passando momentos de raiva? Então, o fogo também, né, fala sobre isso, é a parte quente da gente, é onde tem a experiência de colocar para fora a raiva e tal. Então, será que a gente, nesses momentos de prova, a gente está conseguindo nos controlar e usar o amor, ao invés de usar aqueles outros sentimentos que a gente tenta desenvolver e controlar da melhor forma? Porque também fala aqui no começo desse item, né, a questão das coisas materiais, né, que a gente, claro, a gente está aqui na Terra, no mundo material, a gente acaba acumulando alguma coisa, alguns objetos, algum dinheiro, a gente pensa no nosso futuro, mas se vem o fogo, tudo isso queima. Tudo isso queima o dinheiro. Vamos lá, meu dinheiro está no banco. Mas se pegar fogo no banco, queima o dinheiro. Mas agora o dinheiro é todo eletrônico, né? Aí é uma outra coisa. Mas vem a casa queima, o carro pega fogo, tudo, né? Se a gente pensar, a parte material se vai. E a Ana mesmo falou aí no finalzinho: a gente nasce nu e vai embora nu. O que a gente vai levar? Aquilo que sobreviveu ao fogo. Porque nós aqui estamos em eterna prova de fogo, né? Estou olhando a Fátima, que perdeu um amor, né? É uma prova de fogo. Perder os nossos amigos agora nessa pandemia, as pessoas que a gente gosta, é uma prova de fogo. E quanto que a gente está firme no nosso propósito de nos desenvolver as nossas virtudes, de realmente amar a nós mesmos, em primeiro lugar, ter paciência com nós mesmos também, né? Pensa assim, mas eu erro tantas vezes. Por isso que você está aqui. Se não tivesse errando, estaria lá junto com os anjinhos, né? Lá no mundo lindo, no mundo angelical. Não, a gente está aqui para errar, para reconhecer os nossos erros, para nos desenvolver, para pedir ajuda, para cair e levantar, mas são as provas. Então, espero que a gente consiga, nos momentos de prova, lembrar do nosso bate-papo aqui hoje e pensar um pouquinho, né, no amor que a Ana trouxe tanto e nas virtudes que a gente realmente precisa desenvolver aqui. Então, queria chamar o Ronaldo agora para a gente continuar a nossa reunião com as nossas vibrações. Pronto. Ok, então, vamos então às nossas vibrações. Lembrando sempre que vibrações são os nossos melhores sentimentos em forma de oração. E nesse momento eu convido a todos a buscar uma posição relaxada onde você esteja, no seu lar, no seu ambiente doméstico, pensamento alto. Vamos, nesse momento, unir os nossos sentimentos em uma grandiosa oração por nossa humanidade, por nosso planeta. Vamos unir os nossos sentimentos de amor, de paz, de cura, de saúde, de luz, por esse nosso planeta Terra, que serve de palco para nossas provas e expiações. Esse planeta que serve para nossas almas, nesse corpo abençoado que Deus nos deu, para que a gente possa aqui aprender,
crescer e evoluir. Vamos vibrar também por todos os países que se encontram em guerras, conflitos ou lutas de qualquer natureza, para que seus governantes possam promover a paz, o amor, o entendimento e a fraternidade entre seus povos. Vibremos pelo nosso Brasil, o coração do mundo, com a nobre missão de ser a pátria do Evangelho. Vibremos pelos nossos governantes, os nossos legisladores, os nossos políticos, para que eles possam ser invadidos nesse momento por essa luz que ajuda a entender a necessidade da prática do bem, da honestidade, da licitude para com todo o povo brasileiro. Vamos vibrar muita paz, muito amor e muita luz a todos os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos pronto-socorros. Esses irmãos, que muitos deles estão aí padecendo dores e sofrimentos que a gente nem imagina, muitos deles desenganados pela medicina, muitos deles lutando pela própria vida nesse momento. Vamos vibrar muita luz, cura, vamos vibrar muito sentimento de amor a esses nossos irmãos, para que a luz do nosso Pai dê a cada um, conforme o seu merecimento, o bálsamo, o remédio lenitivo que eles necessitam. E vibramos também por todos os seus familiares. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram abandonados nos abrigos, nos asilos, nos albergues, já também nos seus próprios lares, esquecidos pelos seus familiares, em um canto qualquer, abandonado pela sociedade, mas jamais esquecido por Deus, nosso Pai maior. Nenhuma de suas ovelhas está perdida, e nesse sentido pedimos ao Pai que console e ampare esses nossos irmãos e tire essa solidão dos seus corações. Vibremos muita paz, muito amor e muita luz aos nossos jovens. Jovens esses, esperança da humanidade, para que mãos abnegadas possam guiar esses nossos irmãozinhos jovens, através dos ensinamentos do Cristo, e fazer desse mundo aqui um mundo de regeneração, onde o bem possa imperar, onde o amor possa ser mais notado que tudo. Vibremos também pelos nossos irmãos que se encontram nos vícios, nas drogas, envolvidos pela violência desse planeta. Que a luz dos ensinamentos do Cristo invada o coração desses irmãos, ajudando a sair dessa lama que eles se encontram nesse momento, dando a eles o discernimento necessário para buscar o caminho, um caminho do amor, um caminho da paz, um caminho do entendimento maior da situação em que eles se encontram, para que eles possam encontrar um caminho melhor de fuga para sair dessa situação. Vibremos muita paz, muito amor e muita luz aos nossos irmãos que se encontram presos nas delegacias, nas penitenciárias, nas cadeias, cuja liberdade foi cerceada pelos crimes que eles cometeram. Que a luz do nosso Mestre Jesus invada seus corações, tirando dos seus corações a raiva, o ódio, o rancor, transformando tudo isso em amor, em perdão, em entendimento, em fraternidade. Vivemos também por todas as suas vítimas. Vivemos pela união de todas as religiões em torno do nosso Mestre Jesus. Vivemos pela implantação do Evangelho do Cristo em todos os lares. Vivemos muita paz, muito amor e muita luz pelo nosso lar, pela nossa família, pelos parentes que estão ao nosso lado, pelos aqueles parentes que se encontram distante de nós. Vibremos pelos parentes que partiram e deixaram imensa saudade no nosso coração, e principalmente pelos parentes que temos maior dificuldade de relacionamento, para que haja paz no nosso ambiente doméstico, entendimento, paciência e serenidade. Vibremos também muita paz, muito amor e muita luz aos nossos irmãos que se encontram abandonados nas ruas, sem um teto para se proteger da chuva, sem comida à mesa todos os dias, sem uma presença amiga em que eles possam desabafar, que eles possam contar as suas mágoas, os seus problemas. Que a luz do nosso Pai Maior envolva a todos com seu infinito amor e bondade, trazendo paz aos corações desses nossos irmãos.
Vibremos muita paz, muito amor e muita luz aos nossos irmãos que partiram desse mundo, desconhecendo que existe uma vida espiritual, que a equipe dos benfeitores espirituais, enfermeiros e médicos do mundo espiritual recebam com muito amor e carinho esses irmãos que ora chegam nesse momento no mundo espiritual. Vibremos também por aqueles irmãos que partiram pelas portas do suicídio. Que a misericórdia do nosso Pai Maior possa oferecer nova oportunidade a esses nossos irmãos. E que eles possam acreditar na vida, dar sentido às suas vidas, através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E vibremos principalmente por nossos irmãos que se encontram nos umbrais, na cruz, no vale dos suicidas, nas trevas, nas zonas abissais. Que a equipe de amor e de luz de Nossa Mãe Santíssima, Nossa Mãe Maria, envolva esses nossos irmãos com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, fazendo despertar em seus corações a chama divina que cada um deles tem em seu espírito, transformando todos os sentimentos negativos em amor, em perdão, em entendimento, em paz e em fraternidade, e que através do arrependimento sincero, esses irmãos possam ter nova oportunidade para a redenção de suas almas. E, finalmente, vibremos por todos nós, ó Pai, teus filhos, para que o Senhor nos dê sempre força, ânimo, saúde e disposição, para enfrentarmos as dificuldades desse mundo, as vicissitudes da vida, com a luz do Cristo saindo de dentro de nós, com seus ensinamentos em nossas mãos, seus ensinamentos em nossos atos, em nossas ações, em nossas palavras. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito por nós, por todas as oportunidades. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Perdoa-nos, ó Pai, por ainda sermos imperfeitos. Perdoa-nos, ó Pai. E dá-nos, Senhor, a força para superar tudo, com muito amor no nosso coração. Louvado seja, Senhor, o teu nome em todo o universo. Bendito seja o teu nome em todos os mundos, hoje, agora e sempre. Assim seja. Envolvendo que estamos nesse amor pelas energias dos nossos mentores espirituais, pedimos, Senhor, que nos abençoe para que tenhamos uma semana maravilhosa, fortes, atravessando aquelas provas que aparecerem, na certeza do teu amor por nós, que possamos pôr em prática tudo que ouvimos aqui, que aprendemos, que essa energia também seja emanada aos nossos irmãos que por nós passarem durante essa semana, aos nossos familiares, que a nossa casa seja abençoada, para que a gente consiga, na próxima semana, estar aqui de novo, ouvindo mais um pedaço do seu Evangelho, Senhor. Pedimos que nos proteja, hoje e sempre, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Boa gente. noite. Boa Final de noite, semana. Edmur. Bom trabalho aí, Boa Edmur. noite. Boa noite. Boa noite, Fátima. Boa noite, Ana. Boa noite, Boa Beijo para todo noite. mundo, gente. Tchau, Boa tchau. Boa noite, Fátima. Boa noite. Tchau, Boa fique com noite, Deus. Fátima. Obrigada, Boa noite Aninha. para Oi, todos. Marilu. Obrigada, gente. Boa Obrigada. noite, Marilu. Boa noite. Tchau.